Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da igreja. Um programa que a gente sempre comenta e conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. Eu sou o diácono Eric Módulo e toda semana a gente está aqui para conversar então sobre algum assunto de catequese, algum assunto que a gente traz como curiosidade, às vezes até como um estudo, um ensinamento, porque sempre o Padre Guido Montinelli está aqui ao meu lado. E o Padre Guido é doutor em Bíblia. Além dele ser doutor em Bíblia, muitos outros assuntos ele comenta aqui conosco no dia a dia do programa Eclésia. E mais uma vez está aqui hoje para conversar comigo. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Com alegria, com muito entusiasmo, mas sobretudo com, como dizia o saudoso Papa João Paulo II, renovado fervor. Estamos aqui chegando nas vossas casas, já estamos no ano novo, desejando muita paz, muita serenidade, e estamos aqui com aquela alegria de poder transmitir a palavra de Deus, que é uma palavra que ensina, que educa, que marca o estilo da nossa vida e que nos torna autênticos amigos de Jesus. Muito bem, Padre Guido. O tema do programa de hoje é uma pauta que já conversamos em diversas vezes aqui nos bastidores do programa, quando a gente está pensando nos assuntos que vamos trazer aqui para a nossa mesa de discussão, mas que ainda a gente não teve a oportunidade de fazer um programa sobre ele. Hoje chegou o dia. Vamos falar sobre os padres do deserto. O que significa essa expressão, os padres do deserto? Vamos entender que contexto histórico eles estão inseridos na história da igreja e o que eles têm a colaborar, né, no ensinamento, na catequese, e de certa forma colaboraram e muito para o ensinamento, principalmente na igreja primitiva. Padre Guido, para a gente já começar essa história, Sim. Antes da gente falar propriamente dito dos padres do deserto, a gente ouve falar também a expressão os padres da igreja, né? Sim. Que é um período que, basicamente, é um período que vai do início da igreja, especialmente principalmente depois do século II, a partir do século II, mais ou menos até o século VII, né? Tem outras classificações que avançam um pouco mais, mas a maioria dos pesquisadores e historiadores colocam entre o período do século II ao VII um período chamado patrística. A produção literária dessas pessoas, desses primeiros séculos, patrística, né? Padres da igreja. Por que tem essa expressão, Padre Guido, padres da igreja? Certo. Em primeiro lugar, com este nome de padres da igreja, como também de padres do deserto, se identificam pessoas que quiseram assumir o evangelho ao pé da letra, procurando transmitir com autenticidade e na íntegra a doutrina ensinada por Jesus e pelo magistério da igreja e também das santas tradições. Agora, dentro no hemisfério norte, digamos assim, do mundo, na parte ocidental, sobretudo ao redor do clima de Roma, nós notamos exatamente como você estava afirmando, digamos, muitos padres, né, que são chamados de padres, na verdade não eram nem sacerdotes, mas ganharam o título de honorífico, digamos assim, de padres, pela maneira como se ensina com verdadeira autoridade. Olha, me sinto muito emocionado falando deste assunto, porque o meu professor de patrística, quando me formei em Bíblia, foi o grande Papa Bento XVI. Né? Ah, legal. A gente sempre lembra esse episódio, mas é para ficar orgulhoso mesmo, né, Padre Guido? Certo. Já que o senhor foi aluno do Papa Emérito, Papa Bento XVI, sim, justamente nessa disciplina, patrística. Exato. E olha, uma inteligência fora do comum e com a segurança e autoridade com a qual ele ensinava para nós, né, neste caminho da igreja através destas autoridades. Agora, em outros lugares do mundo, exatamente o deserto, é o tema de hoje, lá também tivemos um movimento belíssimo, digamos, de pessoas que preferiram contemplar a Deus numa vida solitária. Certo. Por isso, eremitas, ascetas, monges e freiras também, né, que viveram separados, longe até do consórcio da humanidade, da sociedade, alimentando-se do que encontravam por aí, mas louvando a Deus dia e noite. Bom, vamos lá então, só para ficar bem claro o contexto aqui, Padre Guido, só reafirmando o que o senhor acabou de dizer. Como eu estava dizendo, o período conhecido como patrística, ou
período dos padres da igreja, como o senhor bem explicou, Padre Guido, não necessariamente não era todo mundo sacerdote, não, mas padres no sentido de paternidade, exato, pai mesmo, autoridade, né? Mesmo. Certo. Ensinavam também com o estilo da sua vida, com o exemplo, e com tanta autoridade, a tal ponto, Eric, que estes padres, que talvez queriam viver sozinhos, contemplando a Deus, acabaram atraindo para si muitas outras pessoas que quiseram fazer esta experiência, e vale a pena já anunciar uma expressão de um doutor, chamado doutor Atanásio de Alexandria, certo, que chegou a dizer uma frase, gente, o deserto tinha se tornado uma cidade. Entendi. Olha só, quantas pessoas que deixavam tudo e entravam no deserto contemplando a Deus com aquele rigor que o deserto contempla, né? Num espírito de total doação, de sacrifício, de silêncio e de meditação. Então quer dizer, Padre Guido, que quando a gente fala a expressão padres do deserto, a gente está falando de um recorte histórico e geográfico específico dentro desse período chamado patrística, sim, onde tinha os padres da igreja, porém padres do deserto é de uma região específica. O senhor falou deserto, né? Sim. Que região era esse deserto, Padre Estamos Guido? no norte da África, exatamente no país do Egito e no deserto de Nitria. Foi aí que nasceu este movimento de monges e de eremitas, de ascetas também, que optaram para esse estilo de vida de silêncio, de contemplação. E olha, gente, foi somente um começo, porque nós, como vamos ver durante o nosso programa, até nos dias de hoje, 2000 anos depois, numa forma talvez mais institucionalizada, né, existem e vão para frente, estão progredindo mais ainda, ordens de vida contemplativa, masculinos e femininos. Ô, Padre Guido, então esse período, ou esse, vamos chamar assim, esse recorte histórico, dentro mesmo da patrística, dentro dos padres da igreja, que a gente usa a expressão popular chamada padres do deserto, primeiro tem a ver mesmo porque eles foram para o deserto, não é exagero, não é só força de expressão, né, Padre Guido? Sim. Eles foram morar no deserto. O senhor falou a frase do Atanásio, Santo Atanásio, bonito, né? O deserto tinha se tornado uma cidade. Quer dizer, muita gente foi arrastado, por exemplo, desses grandes homens. Sim. O senhor poderia dizer, por exemplo, quem é o maior nome dos padres do deserto? Quem é o mais famoso ou aquele que mais influenciou sua geração? É Santo Antão. Santo Antão. Santo Antão, sim. Inclusive é comemorado na metade, nos meados do mês de janeiro, certo, né, pela igreja. E é considerado como, não digo fundador, mas um iniciador desse estilo de vida. Certo. Né? Ele optou exatamente para a vida solitária no deserto, graças a uma convicção total que ele tinha de uma expressão citada no Evangelho de Mateus, certo, no capítulo 19, versículo 21. Mateus fala que de um dia Jesus disse: se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, dá tudo aos pobres, depois vem e segue-me. Então, fez questão de observar ao pé da letra este conselho de Jesus, deixou tudo e entrou no deserto, dedicando-se única e exclusivamente à pura contemplação de Deus. Então, Santo Antão, também é conhecido Santo Antão, né, Padre Guido, como Santo Antônio Grande. Né? Santo Antônio o Grande ou Santo Antão, a gente está falando da mesma pessoa. Sim. Ele nasceu no Egito, ele nasceu no ano 251 e morreu provavelmente no ano 356. Nasceu em 251, morreu no ano 356. Foi, então, o primeiro que, vamos dizer assim, se refugiou no deserto. Agora, Padre Guido, o que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte, porque parece que mais ou menos por volta dos anos 270 foi quando ele começou esse movimento e essa inspiração que o senhor disse, que veio lá do Evangelho de São Mateus, para se retirar para o deserto e tudo mais. Mas no ano 270, a grande perseguição que até então, na época, o Império Romano, né, fazia contra os cristãos, ainda não tinha se encerrado. Não, aliás, este período havia um período de grandes perseguições contra a Igreja Católica Cristã. E o período tristemente famoso do imperador Diocleciano, que infelizmente sujou o nome dele na história, tamanha foi a crueldade que ele usou
contra os cristãos, né? Mas o mesmo Diocleciano não conhecia aquela expressão de Tertuliano, que chegou a escrever que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas cristãs. Quanto mais ele procurava sufocar a religião cristã que estava nascendo, mais aumentava o número das pessoas que pediam de receber o santo batismo, certo? E olha, por um fato histórico comprovado, inclusive, logo após o imperador Diocleciano, nós tivemos um imperador cuja mamãe era cristã, que é santa, inclusive, Helena. Certo. Certo? E este imperador foi Constantino. E o imperador Constantino, no ano 313, baixou um decreto dando a plena liberdade de culto para os adeptos, para os seus súditos. Foi aí que, finalmente, os cristãos deixaram, por exemplo, as catacumbas ao redor das grandes cidades e começaram a mostrar o seu culto livremente, sem nenhuma outra perseguição. Certo. E os cristãos não sabiam que, poucos anos depois, teremos Teodósio, que irá declarar a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Bonita essa história. Agora, o Padre Guido, a pergunta que eu ia fazer para o senhor é o seguinte, nesse período, por volta do ano 270, antes ainda então do Império de Constantino, como o senhor acabou de dizer que as coisas melhoraram para a igreja, melhoraram para os cristãos, passaram a ter liberdade de culto, etc., na época do imperador terrível, o Diocleciano, né, que infelizmente um grande assassino, não tem como dizer de maneira mais leve, será que o que Santo Antão pensou, Padre Guido, é uma espécie de alternativa para uma possível vida cristã, porém longe do martírio, uma outra opção de vida cristã que não seja só a certeza do martírio? Olha, poderíamos dar várias respostas a esta pergunta. Uma poderia ser que, vivendo no deserto, não teria máxima liberdade, porque vivendo na cidade seria oprimido, digamos assim, pelas perseguições. Mas nós gostaríamos de dar talvez uma resposta mais profunda. Antão, como também todos os demais eremitas e ascetas e monges que acompanharam o estilo, seguiram o estilo dele, ele ficou encantado com a doutrina e o ensinamento de Jesus. Por isso, quando Jesus falou bem claro que a condição necessária para imitá-lo mais de perto era a renúncia afetiva e também efetiva de todos os bens materiais, ele não pensou duas vezes. Por isso ele se retirou no deserto. Interessante que nós chamamos de Santo Antão, né? Eu sou italiano, na Itália é chamado de Antonio. E tem Antonio di Padua, o famoso santo milagreiro, né? Sim. Conhecido e casamenteiro, como é chamado aqui no Brasil. Ao passo que este Antônio é chamado Antônio Abade. Abade significa superior, iniciador ou até fundador. Mas, na verdade, ele não fundou nenhuma ordem, mas iniciou um estilo de vida que logo foi copiado e que gerou para a Igreja inúmeros santos e santas. Então, Santo Antão, ou Santo Antônio Abade, ou ainda Santo Antônio o Grande, é a mesma pessoa. A gente está falando do mesmo Santo Antão, que não deixa de ser, né, Padre Guido, apesar de não ter fundado nada, uma espécie de pioneiro, ou pai, vamos dizer assim, da vida monástica no Oriente, né, Padre Guido? Exato. Inclusive, nós teremos sempre, nestes primeiros séculos, teremos, por exemplo, um outro grande São Pacômio, que irá copiar o estilo da vida de Santo Antão e levará também para a Ásia e outros países também esse estilo de vida. Certo. E no Ocidente teremos também santos de grande destaque, por exemplo, São Bento, Santa Escolástica, eram gêmeos, né? Inclusive, lamentamos ver através da televisão as imagens da cidade de Núrcia,
que foi atingida pelo tremor de terra e destruiu, verdade. inclusive, a casa natal de São Bento e de Santa Escolástica, né? E nasceu também no Ocidente este movimento de religiosos e religiosas de vida estritamente contemplativa. Certo. Do nome de Bento nasceram os benedetinos. E além da ordem dos benedetinos, temos na história o nascimento de várias outras congregações com o nome de benedetinos. Isto é, que se inspiraram aos fundadores ao carisma de São Bento, que também São Bento se inspirou ao carisma de Santo Antão. Interessante. Olha só. Por isso que a gente ouve falar, então, é comum a gente ouvir essas expressões, como, por exemplo, que diz respeito a dizer que Santo Antão é o pai da vida monástica no Oriente e São Bento é o pai da vida monástica do Ocidente. Mas quer dizer, o Espírito Santo é o mesmo, né, Padre Guido? É o mesmo, sopra onde ele quer e como ele quer. É interessante notar que o Espírito Santo, sempre ele que age, faz com que hoje cada um de nós tenha uma verdadeira fartura, certo, um patrimônio cultural extraordinário, até de vida mística. Graças, né, às pregações, falaremos daqui a pouco, inclusive, né, também dos ditados do deserto, né? Graças às pregações, às reflexões que eles faziam, e, olha, como consequência, havia um aumento sensível. Vale a pena repetir a expressão de Santo Atanásio de Alexandria, né? Que o deserto tinha se tornado uma cidade. Gente, eu não sei quem de nós já fez uma experiência no deserto, né? Mas, olha, quando se entra naquele mundo tanto diferente de areia, etc., viajar por horas inteiras sem encontrar nenhuma casa, com aquele calor durante o dia e aquele frio durante a noite, né? E estas pessoas lá naqueles lugares, no máximo total silêncio, contemplando a Deus. Muito bem, Padre Guido, a gente vai para um intervalo agora. A gente continua falando sobre essa história bonita relacionada aos padres do deserto no bloco seguinte. Eu vou pedir logo de cara, Padre Guido, no bloco seguinte, que o senhor explique para a gente. O senhor até passou por esse assunto aqui, mas eu quero voltar nele e para que a gente entenda bem. Qual que é a diferença, por exemplo, entre um eremita, entre um anacoreta, entre um cenobita, né, que são denominações de quando a gente pensa em um estudo relacionado aos padres do deserto, sim, a gente ouve esse tipo de diferença. Asceta, monge, eremita, enfim, o Padre Guido vai explicar para a gente isso no próximo bloco, tá certo? Então, olha, você não sai daí porque já já a gente volta conversando um pouco mais sobre os padres do deserto. Quer saber mais sobre essa história e a diferença entre eremita, cenobita, asceta, o que é? O Padre Guido explica já já, não sai daí, a gente volta. Agora, só lembrando, Padre Guido, a gente falou de Santo Antão bastante no bloco anterior, mas a primeira pessoa que pensou na vida eremítica, o senhor já explica pra gente o que é isso, o que é um eremita? Não foi Santo Antão, antes dele ainda teve Paulo de Tebas. Paulo de Tebas é tido na história da igreja como o primeiro eremita da história da igreja. Agora, Padre Guido, antes ainda de Paulo de Tebas e antes ainda da igreja ser instalada como a gente conhece, sim, São João Batista não teve uma espécie de vida assim retirada também? Não numa espécie, é um autêntico eremita, porque João Batista recebeu como vocação e retirar-se no deserto, alimentando-se do que encontrava por aí, trajando uma roupa feita de pelo de camelo, fala o Evangelho de Mateus, né? E de lá depois, com uma idade já adulta, foi ele que começou a gritar: convertei-vos, crede no Evangelho, porque entre vocês está vivendo uma pessoa diante da qual eu não sou digno nem de carregar as sandálias. Certo. Sim, é um exemplo muito belo de São João Batista, o precursor de Jesus, né? Agora, gente, esta presença de pessoas, vamos responder à sua pergunta, né? Que significa eremita? Eremita significa uma pessoa que vive num eremo. Eremo é um lugar solitário no deserto, longe de qualquer comunicação com o mundo, certo, diretamente contemplando a natureza, certo, de tudo que Deus cria, e fazendo com que a natureza seja um instrumento de um louvor constante para Deus. Certo. A pessoa que vive no eremo não vive em comunidades, certo, vive sozinha. Se retira para uma região e lá vive solitário. Sim. Por exemplo, em Assis, na Itália, terra de São Francisco,
A um certo ponto, quando Francisco notou que a família que estava se formando com o nome de franciscano estava aumentando cada vez mais, entre aspas, quando ele faleceu já eram 2.000 monges, ele a um certo ponto notou que não era a sua vocação nesta aqui, se retirou num eremo, também lá bem no cima do monte, a mais de 1.000 metros de altura, tem este eremo onde Francisco fez uma vida 100% contemplativa, certo. louvando a Deus sem dialogar com ninguém, etc. Temos os ascetas, você me pediu, né? Então, ficar bem claro a diferença aqui, a gente entender um pouco mais esse tipo de expressão. Bom, sim. Eremita, eu estava explicando, então, alguém que se retira, vive solitário, de maneira contemplando a Deus a vida toda, isso é um eremita. Sim. Ermitão e eremita é a mesma coisa? Exato, podemos dizer que é a mesma coisa. E tem um outro nome antes de eu explicar o que é uma seta. Eu já ouvi também, Padre Guido, a expressão anacoreta. Anacoreta é um sinônimo também de eremita. Ah, então anacoreta é a mesma coisa. Exato, né? São palavras um pouco diferentes, mas dizem a mesma coisa, né? E uma seta? Uma seta ou um místico, né? É uma pessoa que, como nós, feita de carne humana, né? Certo. Mas que vive como se não estivesse nesta realidade. Vive numa contemplação tão pura que quase não pertence ao mundo. E olha, gente, temos tantos ascetas na história, sobretudo nesta época da vida da igreja, que deixaram, inclusive, escrito páginas de uma teologia tão profunda que até hoje custamos entender. Os ascetas, gente, foram inspiradores para muitas outras pessoas. Com a sua palavra, com os seus escritos, deixaram uma herança de um patrimônio extraordinário para a cultura e para a mística da mesma igreja. A seta tem a ver com a palavra ascese. Ascese. Né? Isto é subir. É um estado de vida não comum, certo? Que busca uma elevação espiritual. Uma elevação, né, espiritual, seja numa direção espiritual para terceiros, orientando também e, sobretudo, dando um profundo testemunho, né, de uma vida autenticamente cristã. Padre Guido, como a gente já conversou aqui anteriormente, até no bloco anterior falamos sobre isso, não necessariamente todos esses padres do deserto, até mesmo os padres da igreja, não eram sacerdotes. Não. E a gente está falando assim, é o início da vida monástica, quer dizer, a partir daí começou a existir monges na igreja. Monges. Então, não necessariamente o monge é um sacerdote. Não, absolutamente. Inclusive, nós temos dos grandes, Francisco de Assis, por exemplo, não chegou, era diácono. O São Bento, não temos conhecimento de São Bento celebrar uma missa. Certo. Eram monges, pessoas que se consagravam inteiramente a Deus. Aliás, nós notamos sempre na vida dos padres do deserto que a um certo ponto alguém fez questão de dar uma certa instrução até cultural aos seus monges. Sobretudo porque dentro daquele silêncio místico que enfeitava o dia e a noite, sobretudo nos horários noturnos, os monges, mesmo vivendo de total silêncio e contemplação, se reuniam para louvar a Deus através do canto dos salmos, às vezes 3, 4 horas, todas as noites. Certo. E estes primeiros mestres dos padres do deserto notaram que havia monges piedosos, 100%, só que não sabiam ler. Certo. E encontraram algumas alternativas, por exemplo, como nós sabemos, está registrado inclusive nos documentos, ao passo que os monges que cantavam e louvavam a Deus através dos salmos, os que não sabiam ler nem escrever estavam numa capela ao lado, digamos assim, rezando um rosário, 150 Ave Maria, ou também outras orações repetidas, isto estavam em perfeita sintonia de oração. Mas os padres do deserto fizeram questão também de transmitir a cultura, sem saber que este desejo seria depois captado, por exemplo, por São Bento,
né, fundador dos beneditinos para o mundo ocidental. E olha, gente, temos que tirar o chapéu hoje, 2000 anos depois, diante da cultura e do patrimônio, né, cultural que todas as bibliotecas beneditinas conseguiram guardar zelosamente e que hoje são para nós um instrumento de aprofundamento até da mesma doutrina cristã. Interessante que o senhor usou a expressão rosário, eu achei bacana, porque não necessariamente no início da igreja, nesse período, ainda não tinha um rosário como a gente conhece hoje. 150 Ave-Marias até então, né? Que rezava-se a Nossa Senhora quando tinha apenas 3 mistérios, depois o Papa João Paulo II acrescentou o 4º. Mas o que o Padre Guido disse é muito bonita essa história. É uma espécie de pré-figuração do rosário, né? Porque enquanto aqueles monges que já tinham algum tipo de cultura, que sabiam ler, rezavam os salmos, por exemplo, 150 salmos durante o dia, num outro espaço, aqueles que não sabiam, rezavam Ave-Marias, né? Oração do Pai Nosso, uma pré-figuração do rosário. É bonito isso, né, Padre Guido? Que depois, no século seguinte, vai se transformar no rosário mesmo, né? Mas, então, quer dizer, Padre Guido, que esse despertar para a cultura, né, que aconteceu na vida monástica, acabou influenciando até mesmo a nossa geração. E a gente deve muito isso a São Pacômio, não foi? Foi ele que começou com essa história? Sim, São Pacômio, ele copiou, digamos assim, ficou encantado com a metodologia de Santo Antão. Certo. E levou, inclusive, para outros países da Ásia. Olha que Santo Antão estava no deserto de Nitria, no Egito, portanto estamos na África. E ele levou para a cultura da Ásia este mesmo estilo de vida de Santo Antão. E fez questão de submeter à apreciação dos bispos esta nova forma de vida religiosa contemplativa. Olha, gente, não existia nenhuma regra, digamos assim, nem de obediência, nem de pobreza, mas existia uma vida real de tudo isso. Isto é, obedecer ao Pai, obedecer à lei de Deus, né? Obedecer à palavra do Evangelho, certo? Não usar nenhuma máscara de hipocrisia, nenhuma falsidade ideológica. E toda esta gente, os eremitas, anacoretas, os ascetas, os monges, procuravam, né, no silêncio do deserto, praticar tudo isso. Claro que houve um período também, né? A igreja sempre evoluiu, continua evoluindo até hoje. Houve um período no qual alguém achou por bem estruturar também a vida do deserto. Certo. Foi aí que nasceram os primeiros grupos de monges que viviam na mesma santidade, mas em grupo, às vezes chefiados por um superior, no campo feminino, também por uma superiora, né? E mesmo permanecendo o dia inteiro separados, um longe do outro, etc., cada um na sua cela, ou até no seu jardim, louvando e fazendo penitência, etc. Porém, uma vez por dia ou de noite se reuniam para louvar a Deus. É interessante, está documentado que ninguém sabia nem o nome do outro. Puxa vida. Um silêncio total. Inclusive, está até registrado alguns episódios que para nós hoje ficamos até sem comentário. Por exemplo, quando chegava a notícia do falecimento de um parente íntimo de um monge, de um eremita, por exemplo, né, de um cenobita que vivia em grupos, o superior avisava a comunidade: olha que um parente de alguém de vocês veio falecer, sem dizer quem era. O resultado qual era? Todos os monges rezavam. Quer dizer, o luto era coletivo. Era coletivo. Uma maneira que era encontrada para ter até uma expressão até de dor, como também de fé diante do mistério da morte, mas compartilhado numa maneira coletiva. Ô, Padre Guido, só faltava o senhor explicar o que era cenobita, mas agora o senhor já explicou. Sim. Né? A anacoreta, eremita, está claro que é alguém que se retira, vive isolado, em vida contemplativa. Os cenobitas, Padre Guido, então, são aquelas pessoas que viviam algum momento do seu dia em comunidade. Comunidade. Podia ser, por exemplo, passar o dia como um eremita, mas à noite um jantar em comum e morando todos numa casa em comum. Perfeito, é isso? sim.
E foi San Pacomio que foi o idealizador deste estilo de vida, né? Certo. E quando naturalmente se formou uma comunidade, aí sim se tornou necessário um estatuto, digamos assim, um regulamento, né, pela observância destes momentos da vida comunitária, né? Certo. Ed è interessante, minha gente, notar que até hoje várias ordens de vida contemplativa masculina e feminina não seguem o horário nosso comum do dia e da noite. Certo. Né? Modificam até o horário, mas sobretudo nas grandes horas da noite e nas primeiras horas do dia estão reunidos para louvar a Deus. Eu, preparando este programa de hoje, né, te comuniquei, Eric, né, que quando fiz a minha profissão religiosa perpétua, na Itália, fiz uma experiência de um mês de retiro num destes mosteiros dos padres trapistas, certo. que são exatamente eremitas de vida certamente de clausura, né, de silêncio total, etc. E nós também, mesmo com grande sacrifício, tenho que admitir, mesmo a distância de muitos anos, todas as noites, das 10 horas da noite até as 2 horas de madrugada, 4 horas, nos levantávamos para compartilhar a expressão de louvor desta grande comunidade. Era mais de 50, hein? Já naquela época. Nossa. De louvor a Deus nos horários noturnos. Quer dizer, Padre Guido, que essas grandes ordens religiosas antigas, né? Como o senhor falou de uma delas, os monges trapistas, também tem os cistercienses, né? Sim. Os cartuchos também, né, Padre Guido? Fundado por São Bruno, né? Sim. É outra também. Essas grandes ordens religiosas que têm essa vida, tanto a vida eremita quanto a cenobita, muito forte, muito presente, e muitos santos que foram gerados nesses carismas belíssimos que o Espírito Santo inspirou na igreja, de certa forma, todas essas comunidades têm a sua raiz lá com o movimento que Santo Antão iniciou, com essa história toda que a gente está trazendo aqui para o programa de hoje. Tudo começou com os padres do deserto, Padre Guido? É verdade. Seja com os padres do deserto, que foram os iniciadores práticos. E vejam só, gente, a grande diferença. Os padres do deserto escolheram o deserto. Ao passo que os que nós chamamos de padres da igreja, certo, ligados sobretudo a Roma, pessoas de vida na cidade, mas dedicadas a aprofundar o Evangelho com vários tratados de teologia. Também eles marcaram na história, né, pela sua cultura, pela sua dedicação e também pelo conteúdo altamente precioso da doutrina cristã. Só para ficar claro, para localizar o telespectador, vamos falar alguns nomes dentre os padres da igreja, destacando os padres da igreja como um todo, não ainda os padres do deserto, tá? Como o Padre estava dizendo. Sempre que a gente pensa em patrístico, o primeiro nome que vem, o maior deles, Santo Agostinho. Agostinho Padre e Guido? Santo Ambrósio, Santo Ambrósio, Milão, né, da minha cidade, que batizou Santo Agostinho. Né? Só porque é da sua terra, hein, Padre Guido? É claro, né? Mas é um grande santo. Estou brincando. Né? Santo Ambrósio, Santo Agostinho, doutores da igreja, ambos, né? Doutores da igreja. Santo Ambrósio, então, lá em Milão, que foi o mestre, o tutor, assim, vamos dizer, de Santo Agostinho, são 2 nomes da patrística. Santo Irineu podia a gente destacar entre o nome da patrística. São Justino, também. Né? São Justino Marte. São Justino, inclusive, e Irineu, os dois, temos que agradecer os dois pelos estudos que fizeram da liturgia, né, para formular, digamos assim, até as várias partes da Santa Missa. O interesse que eles colocaram, por exemplo, o ato penitencial, as leituras, o evangelho apropriado, a consagração, foi porque Jesus não deixou nada escrito e nem assinado, né? Mas esses grandes homens acharam por bem estruturar também liturgicamente os momentos altamente teológicos da doutrina de Jesus. O senhor citou aí uma frase de Tertuliano, que era um padre da igreja, né? Orígenes também era um padre da igreja, enfim, são muitos. Santo Inácio de Antioquia, enfim, tantos grandes santos da igreja, e onde estavam, como o Padre Guido disse, as raízes da nossa fé, né? As raízes da fé católica, esses grandes homens foram desenvolvendo ao longo dos séculos, especialmente até o século VII, né, Padre Guido? Sim. Agora vou lembrar alguns nomes
específico dos padres do deserto. Entre os padres do deserto, é claro, o primeiro grande, Santo Antão, não tem como, né? O pai da vida monástica no Oriente. Eu falei do Paulo de Tebas, que foi o primeiro eremita da igreja, vamos dizer assim, mas tem ainda, ó, Arsênio o Grande, é um padre do deserto, Macário do Egito, o senhor falou já de São Macário, Macário do Egito, tem São Pacômio, né? Xenouda é um nome muito comum entre os religiosos, alguns ortodoxos e até outros orientais. Enfim, são grandes nomes dos padres do deserto. E tem pelo menos outros 2 doutores da igreja que também estão ligados a essa espiritualidade do padre do deserto. Um o senhor já comentou sobre ele. Não são considerados exatamente um membro desse movimento chamado Padres do Deserto, mas foram influenciados diretamente por eles. Atanásio, Santo Atanásio de Alexandria. Alexandria é a região da igreja do Egito, né? Então, Santo Atanásio, um doutor da igreja, fortemente influenciado. E o outro doutor da igreja... São Crisóstomo. São João Crisóstomo, exatamente. Exato, sim. Então, quer dizer, Padre Guido, a gente está dizendo de grandes nomes, assim, em poucas palavras. São gigantes, né, Padre Guido? São verdadeiras colunas da igreja. Ed é interessante também notar um pormenor, Eric, que o mundo cristão da época, considerando o Ocidente e o Oriente, havia um entendimento e uma troca até de santidade extraordinária. E com os padres do deserto, estamos em outro continente ainda, na África. Olha como as várias dimensões da vida da igreja começavam a pegar firmemente pé, né? Seja numa vida de ação, de catequese, de evangelização, como também numa vida de silêncio, de renúncia, de contemplação. Bonito. Padre Guido, a gente vai por mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do programa Eclésia. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os ditados do Padre do Deserto, dos Padres do Deserto, que é uma coisa muito famosa, o senhor vai explicar para a gente daqui a pouquinho, tá certo? Então, olha, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho dos ditados dos Padres do Deserto. O Padre Guido vai explicar certinho o que significa isso. Não sai daí, a gente volta já já. Esse é o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre os Padres do Deserto, né? Um grupo específico dentro de um grupo maior chamado Padres da Igreja, especialmente os Padres do Deserto, no Egito, né? A origem desses grandes homens, desses santos, Santo Antão e sua companhia, vamos dizer assim, a maioria deles nasceram no Egito. Bom, vale lembrar, né, que no início da igreja, quando a igreja começou a se estabilizar, 5 grandes dioceses foram fundadas, né? É claro, Jerusalém, Roma, também a gente tem que destacar Antioquia, Constantinopla. Constantinopla é Istambul atualmente? Istambul, exato, na Turquia, né? Istambul, sim. Era chamada Istambul, depois Istanpolin, depois, devido ao imperador Constantino, Constantinópolis, isto é, cidade de Constantino. Então, repetindo, Roma, Jerusalém, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. Do Egito. Alexandria é a tradição dessa igreja do Egito. O principal grupo que se manteve desde aquela época, que assume a tradição de Alexandria, são os católicos coptas, né? Os católicos coptas foi uma ramificação dentro da Igreja Católica. Lembra que a gente já entrou aqui nesses assuntos em outras oportunidades? Existe o rito ocidental na igreja e os ritos orientais, né? 24 igrejas compõem a Igreja Católica. A ocidental, a romana, é a maior delas, mas existem as orientais. Entre as orientais, temos igrejas dessas 5 tradições que eu estava dizendo. Existe igreja armênia, existe igreja maronita, igreja bizantina, que são várias dentro dessas denominações, dentro dessas 24. E uma delas, que é a mais antiga dentre esse ramo de Alexandria, é o rito copta. Então, o rito copta ele tem 2 ramos, o ramo católico e o ramo ortodoxo, que veio desde a divisão lá do cisma do Oriente. Atualmente, o arcebispo maior da igreja copta se chama Ibrahim Isaac Sidrak. Dom Ibrahim Sidrak, é o bispo copta, né, dentre a ramificação dos coptas, que é católico, porque, como eu disse, tem também a ramificação ortodoxa. Ô, Padre Guido, esse povo copta, atualmente, a gente tem notícias, a gente recebe, infelizmente, notícias tristes, porque estão entre os grupos católicos que mais são perseguidos. No volta e meia a gente ouve falar de atentado contra os coptas, né, de radicais muçulmanos e até
outras perseguições, infelizmente contra os coptas, entre outras partes de cristão no mundo, mas é um povo muito sofrido, mas que mantém suas tradições até hoje, né, Padre Guido? Sim, é um povo que manifesta, mesmo diante dos ventos contrários, a sua fé. Inclusive, fazem questão, tantas vezes, até de ter uma pequena tatuagem, né, no braço, para mostrar claramente que eles são cristãos e que, diante da cruz de Cristo, são capazes de oferecer também a sua vida, morrendo como mártires. Faz um pequeno sinal de uma cruz, né, para deixar bem claro que são cristãos. Bonito isso, né, Padre Guido? Sim, um belo testemunho. Gente, diante deste exemplo que você acaba de citar, notamos que a igreja sempre sofreu e sempre irá sofrendo. São as palavras de Jesus, perseguição de todo tipo, mas não esqueçamos que a vitória do bem sobre o mal está garantida. Tantas vezes até a renúncia da mesma vida, olha quantos mártires, somente Deus sabe o número das pessoas que deram a sua vida por causa dele, mas o número dos mártires é uma garantia também para fortalecer diariamente a nossa fé. Isso é muito bonito, né? Só a título de curiosidade, eu estava dizendo que a tradição copta é uma tradição da Igreja de Alexandria, mas não é a única de pé até hoje. Tem também a tradição da Eritreia. Inclusive, a igreja da Eritreia foi a última igreja entre as chamadas sui iuris, né, que se escreve sui juris. O que significa sui iuris, Padre Guido? De direito particular. Então, essas igrejas de direito próprio, né? Sim, exato. Essas igrejas orientais que eu estava dizendo, que cada uma tem seu direito próprio, seu direito de existir, todas elas se equivalem, todas são católicas, né? Não existe uma maior ou menor, ou de mais importância ou menor importância. Todas se equivalem, apenas mantém a tradição. A última igreja oriental, sui iuris, que foi criada, vamos dizer assim, foi no papado já do Papa Francisco. Foi ele que criou, então, a igreja eritreia, separando um ramo dentro de Alexandria, na qual se mantém de pé até hoje. Então, a igreja da Eritreia e a igreja copta mantém a tradição de Alexandria. Como eu estava dizendo, o Dom Ibrahim Sidra, que é o bispo copta católico, entre os ortodoxos, entre os coptas, eles têm um bispo superior chamado Teodoro II. A tradição é tão grande, tão complexa, que eles não chamam apenas de bispo, chamam de papa, né? Papa Teodoro II, é claro. Nós estamos dizendo agora dos ortodoxos, não tem nada a ver com a Igreja Católica. É uma tradição, então, fora, separada da autoridade do Papa. Para eles, o Papa atual é o Papa Teodoro II, entre os coptas ortodoxos. Padre Guido, a gente já falou diversas vezes aqui sobre essa tradição entre os ortodoxos, que continua a sucessão apostólica entre eles, porque se separaram de Roma lá em 1054, são cismáticos, não têm contato com o Papa, mas continua, nem contato nem estão sob a autoridade do Papa, mas continua a sucessão apostólica. Agora, para um católico de qualquer dessas igrejas, nós não podemos receber o sacramento nas igrejas ortodoxas, né, Padre Guido? Exato. Nós sabemos que o sacramento é válido, mas se aconselha a frequentar a nossa igreja católica. Em caso de uma urgência, de uma necessidade primordial, vamos também aí. Certo. Mas isto é para mostrar claramente, né, a nossa fidelidade ao Santo Padre, o Papa, e a toda a estrutura hierárquica conforme as dicas do mesmo Jesus. Gravado, inclusive, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20. Interessante. Então, para ir numa missa ou se confessar com um padre ortodoxo, só caso de vida ou morte, né, Padre Guido? Em caso de extrema urgência, podemos. Mas não é aconselhável constantemente ir ou habitualmente ir nestas igrejas. Essa regra não vale para as igrejas católicas orientais, aí não tem problema. Um católico pode sim, inclusive cumpre o seu preceito dominical, se for num outro rito, desde que seja católico, né? Entre os maronitas, entre os melquitas, entre os católicos coptas, entre os católicos bizantinos, não tem problema, nós podemos ir à missa, nesse caso não é a mesma lógica que a Igreja Ortodoxa. A gente está falando de Igreja Católica. Exato. Inclusive, nesta semana, o nosso amigo telespectador, não lembro o nome, me mandou um e-mail querendo saber a respeito do rito maronita. Interessante. Qual é exatamente, se há diálogo com a Igreja Católica? Veja só que pergunta. O que diferencia, se é a mesma fé, a doutrina é a mesma, etc. Sobretudo, quanto à pessoa do Santo Padre, o Papa.
Eu respondi para o nosso amigo exatamente como nós sabemos, em plena comunhão com o Santo Padre, o Papa. Essas igrejas orientais não é que são ligadas ou mantêm diálogo. São, né? São elementos, partes da Igreja Católica. É a mesma igreja, cada um respeitando a sua tradição. É bonito isso. Padre Guido, para encerrar o nosso programa, queria que o senhor fizesse um comentário sobre os chamados ditados dos padres da igreja. Sim, olha, gente, entre os padres do deserto, não da igreja. Desculpa, eu falei a expressão errada. Padres do deserto. Os ditados dos padres do deserto. Entre os padres do deserto, destacamos São Macário, que era natural do Egito, da África, porque foi autor de 1202 ditados dos padres do deserto. Que significa ditados? Expressões proverbiais, como se fosse uma repetição do livro dos provérbios. Certo. Mensagens, às vezes, bem curtas, mas profundas. Era suficiente a meditação de uma mensagem para ocupar o espaço de um dia inteiro. E temos milhares e milhares destes ditados do deserto, dos padres do deserto, que até hoje se transformam como num livro de verdadeira sabedoria. Certo. É aí que a gente medita e contempla o que significa ser, por exemplo, imagem e semelhança de Deus. É aí que quando chega o final de um dia, nós fazemos um pouco o balancete pessoal. O que nós construímos no decorrer de um dia? Conseguimos subir um degrau a mais na escala da perfeição? Por que acontecem determinadas quedas na nossa vida? Isto é um questionamento e, ao mesmo tempo, uma profunda meditação sobre os mais altos e nobres valores da vida cristã. É uma catequese pura. Temos que agradecer a estes padres do deserto. São Macário é autor de 1202. Não sabemos se foi ele que escreveu todos isso. Às vezes pode ser que alguém usava o nome de Macário e chegaram para nós como se fosse de autoria de Macário. Mas são todos pensamentos em perfeita sintonia com a doutrina cristã. Quer dizer, é um conteúdo puro, profundo, Sim. que certamente ajudou a santificar muitas pessoas durante os séculos, Sim. né, Padre Guido? Exato. É aí que nós entendemos. Por exemplo, veja só, Santo Antão, fundador iniciador da vida eremítica, ficou encantado com aquela expressão de Jesus. Se queres ser perfeito, vai, dai tudo aos pobres, depois vem e segue-me. E nós notamos, veja só, esta frase convenceu o homem a mudar completamente a sua vida. Os ditados dos padres do deserto alcançam o mesmo objetivo. Inclusive, gente, a distância de 2000 anos, nós notamos um fenômeno dentro da igreja, Eric. Se de um lado há tantos bispos que não sabem como fazer para ter padres e incrementar as vocações para o sacerdócio, para a vida ativa, o ministério sacerdotal, etc., nós notamos que, mesmo sem fazer propaganda ou até tomando muitas iniciativas, as casas religiosas, masculinas e femininas, de vida contemplativas, são casas cheias. Quer dizer, para esse tipo de vocação, Sim. não falta procura. Não falta procura, a tal ponto que é necessário, tantas vezes, construir outros mosteiros para poder responder à demanda. Muito bem. Padre Guido, esse assunto é interessante, em outra oportunidade a gente volta nele, porque é um assunto muito recorrente quando a gente pensa em igreja primitiva. Mas agora só resta tempo do senhor encerrar o programa nos dando a bênção, por favor. Uma bênção para todos os nossos amigos, todas as famílias que sempre nos acompanham, de maneira especial na cidade de Criciúma, né? A família Gambalonga, o seu Adalberto, e também o Duarte, lá da cidade de Passos, que com a mamãe não perde nenhum dos nossos programas. Para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, o abraço fraterno e, como sempre, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Rapidinho, só para encerrar uma questão aqui, ainda completando o que o senhor estava dizendo antes. Sim. Essa história dessa vida profunda, dessa vida monástica, dessa vida cada vez mais pautada no evangelho puro e santo, é aquilo que a gente conhece na expressão chamada exicasmo? Sim,
praticamente é uma palavra que nós usamos muito pouco. Sim, é exatamente uma vida de contemplação que transforma até as coisas mais comuns em oração. Entendi. Fazer tudo. Olha, se estivesse aqui num lugar nosso, Santa Teresinha do Menino Jesus, diria que ela praticava esta teoria, né? Porque ela chegava a dizer até à noite, quando se retirava na sua cela, olha, eu vou dormir, meu Senhor, estou cansada, mas toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu ofereço como um gesto de amor. É exatamente esse casmo. Exicasmo, as coisas pequenas do dia a dia transformar em oração. Bonito. Sim. Padre Guido, infelizmente não temos mais tempo, muito obrigado. Semana que vem a gente continua a nossa conversa. Obrigado, Padre Guido.